Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Depois de uma derrota para o Botafogo, a gente pensando que o ápice ia ser a derrota, mas não, meus amigos. A diretoria do Sport entra em atrito com Daniel Paulista. Isso mesmo. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. São coisas que acontecem dentro do esporte que a diretoria só precisa ficar quieta e fazer o básico. Mas eles querem complicar e Daniel Paulista já se chateou na manhã desta segunda-feira. Não foi nada por conta do jogo não, meus amigos. Mas antes, meus amigos, da gente conversar sobre isso, já deixa teu like no vídeo e se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente falar sobre esse atrito aí, bora para algumas atualizações que aconteceram hoje, tá? A primeira, meus amigos, o que eu gostei, tá bom? O que eu gostei em relação à entrevista coletiva de Daniel Paulista. Ele falou aí, eu vou passar um trecho rapidamente aqui pra gente discutir um pouco. Ele falou sobre o desenvolvimento do time. Bora escutar aí sobre esse desenvolvimento do time que ele falou um pouco. Eu gostei, mas acho que é um pouco tarde para isso. Não culpa do Daniel Paulista, mas sim sobre o planejamento. Escuta aí e a gente volta para conversar. Vai lá. Por isso que é difícil explicar o jogo de hoje, né? Porque racionalmente há uma evolução, foi nítido isso em termos de observação da partida, que a equipe evoluiu, que a equipe tem crescimento acontecendo em todas as partes, mas ao mesmo tempo não se traduz isso em resultado. Então a gente fica num conflito, né, de rendimento e resultado. Só que eu penso que quando você tem rendimento, você está se aproximando do resultado. Hoje ele não aconteceu. Mas se a equipe continuar performando da mesma forma que performou como hoje, claro que o resultado ele vai acontecer. Em algum momento, as oportunidades elas vão ser traduzidas em gols, né? E aí, paralelamente, o resultado ele vai acontecer e é o que a gente está procurando. A gente está procurando isso. Meus amigos, é isso aí que vocês viram. É o seguinte, eu concordo quando o Daniel Paulista fala o seguinte: se a equipe continuar performando da mesma forma que performou hoje, o resultado vai acontecer. Beleza, concordo plenamente, mas só que eu gostaria que isso, e eu concordaria ainda mais, se isso fosse lá na terceira, quarta, até a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time performou bem, jogou bem, chutou em gols, chutou em gol, teve uma performance, jogadores que eu gostei muito de Derek, tá? Eu vou trazer a performance dele aqui também. Mas a gente já tá aí já foi-se embora a 13ª rodada. Tem alguns jogos atrasados do Sport, a gente sabe. Mas a gente precisa de mais. E saiu essa evolução, foi boa, tá? Para o planejamento a partir de Daniel Paulista, que são os 3 jogos aí, Ceará, Juventude e agora o Botafogo. Mas a gente precisa de mais e acredito que já é um pouco tarde para isso, tá? Mas assim, foi bom, gostei sim da entrevista coletiva de Daniel Paulista, muito sereno, falando o que a gente viu mesmo, que aconteceu, mas não tem muito o que fazer. Como ele frisou muito que é reformulação, está fazendo um novo time. A maioria desses jogadores que estão aí, que jogaram ontem, no caso de Derek, o próprio goleiro Gabriel, que para mim foi muito bem, teve o gol, muita gente está dizendo que foi falha dele, mas não foi, tá? Não tem condição de ser falha do goleiro, aquele chute ali, salvou duas bolas ali que ele salvou, que Kaique França, não vou dizer que levaria, porque eu vou ser injusto com o cara, mas ele salvou, que a gente tava precisando algumas vezes salvar, mas chutou, velho, deixou o cara chutar, a culpa ali foi literalmente Matheus Alexandre, não tem outro culpado nesse lance, beleza, do gol do Botafogo, mas ele falou bem. Daniel Paulista, eu gostei do que Daniel Paulista trouxe pra gente, o treinador tá tentando, agora tá trazendo caras aí de Série B, feito o Colo Ramírez, tava em pré-temporada ainda, a gente tem que lembrar isso, o pessoal tá cobrando muito, Colo Ramírez não fez nada, Derek é muito lento e tal. Ó, são os caras que nem estavam jogando. O Mateuzinho não estava jogando, o Derek não estava jogando, Colo Ramírez voltando de pré-temporada. E a gente tem que entender que a bola também não chegou pro cara. Não chegou, ele tá chegando agora e ainda tem o principal que é entrosamento. As pessoas pensam que querem que os caras resolvam algo que a lapada tá lá na mão de Antônio Oliveira, de Pepa. Isso aí não tem nada a ver com esses jogadores. E sim com paciência, Sérgio Oliveira que andava em campo, entre outros que entravam e não rendiam, tá? Mas esse é o ponto, meus amigos. Eu gostei muito, mas eu acredito que já é um pouco tarde pra gente torcedor. Pensando em 2026, massa. Faz o time jogar aí, faz o time engrenar, que em 2026, se a gente se salvar, agora em 2025, e continuar na Série A, massa. Acho quase impossível.
mas pensando na Série B do ano que vem, tá com um elenco, formando um elenco bom para 2026. É a realidade. Mas vamos lá, meus amigos, algo interessante do jogo de ontem ainda. O que é muito interessante, os números. Bora para os números de alguns jogadores que se destacaram no esporte, para a gente ver que quem se destacou foi que chegou agora. Mas bora lá. Com esses números, meus amigos, é do SofaScore Brasil. Vamos lá, o jogo, o gol do Botafogo foi de Cuiabano, Botafogo com Sport 0, mas lá embaixo, se a gente der uma olhada, jogadores melhores avaliados. Falando do Sport, não vou olhar nada para o Botafogo, mas se você olhar em relação ao do Sport, o melhor Rivera, como sempre, é o melhor jogador do Sport disparado, Rivera, e depois são os dois jogadores que chegaram nessa era Daniel Paulista, que é o goleiro. Eu não vi nenhum momento aí Kaique França ser um dos melhores goleiros, não, da partida, o melhor jogador da partida, não vi, que foi Gabriel Vasconcelos e Derek Lacerda, que foi o atacante. Ele teve a nota aí, a mesma nota de Rivera, 7.4, e uma das maiores notas do jogo, tá? Falando aí, se a gente for comparar com o do Bahia, o do Botafogo, o do Botafogo só foi a maior nota de quem fez o gol. Quem fez o gol aí recebeu 7.6, que foi Cuiabano, porque fez o gol. Aí a nota do cara vai lá para cima. Mas o time do Sport, com essas contratações que eu digo aí, Gabriel e o Derek, é de Série B. Então são jogadores que deram o sangue. Derek saiu exausto do jogo. Nunca tinha visto um jogador do Sport sair tão exausto feito o Derek saiu. Gabriel salvou algumas bolas. E ainda as outras maiores notas não foi de nenhum que estava em campo, tá? Ainda teve a maior nota, que foi a quarta maior nota, foi de Mateuzinho. Mateuzinho teve uma nota muito boa também, e Zé Lucas ali muito próximo. Mas para a gente ver a situação que o Sport está. A situação que jogadores que chegaram agora, não tem entrosamento nenhum, já estão recebendo notas boas. E atacante. Um atacante, eu não vou falar de Rivera, que Rivera, desde que chegou, tiveram 2 a 3 partidas ruins, foi muito. Ele caiu de produção porque caiu de produção o time todo. Mas se o time voltar a engrenar, como o Daniel Paulista, a gente escutou o Daniel Paulista agora há pouco, vai voltar também, meus amigos, a questão de Rivera. Beleza? Mas bora lá, meus amigos. Aí tudo bem, tá evoluindo. Pelo menos a gente tá vendo algum tipo de evolução. E é a realidade, a gente não via no time de Pepa e muito menos de Antônio Oliveira. Mas bora lá, Jackson, que rolo é esse, que atrito é esse que tá tendo aí entre a diretoria do Sport e Daniel Paulista? Vamos lá, meus amigos, vamos conversar. Eu quero conversar de futebol, mas essa diretoria é muito amadora com esse Yuri Romão, presidente. É tudo uma merda. Mas vamos embora. O que acontece? Daniel Paulista ameaçou não treinar o time hoje à tarde, na segunda-feira. Como a gente sabe, acabou o jogo, tem folga pela parte da manhã, que é para os jogadores aí se voltar, né? Quem jogou e quem não foi a campo tem um treinamento normal. E o treinamento estava marcado para hoje à tarde. Porém, Daniel Paulista ficou sabendo hoje que no jogo de quarta-feira, tá? Hoje é segunda, jogo de quarta-feira, o Sport não irá viajar de avião, mas sim de ônibus, para economizar dinheiro. Isso, é exatamente o que você escutou. Yuri Romão quer economizar dinheiro. E Daniel Paulista não gostou e ameaçou não treinar hoje. Disse, ó, não vou treinar, porque isso não existe. Os caras ainda estão se voltando normal. A gente vai pegar aí um tempão de ônibus. Só para você ter uma ideia, no time do Sport, quando vai de avião é de 2 horas e pouca, o time vai lá, se adapta, vai dar aquele recondicionamento físico, tudo mais, e um treino leve, só rapidamente, o Sport pode perder isso tudo, porque o Sport vai ter 14 horas de viagem de ônibus. Isso, Daniel Paulista ficou puto da vida, porque é uma programação que toda errada, mas a diretoria foi lá, conversou, calma Daniel, vamos por aqui, Daniel vai treinar o time hoje. Mas não é porque Daniel vai treinar o time hoje que o time não vai enfrentar 14 horas de ônibus, desnecessário. O time tá evoluindo, tal, não tô dizendo que os caras não dá mordomia, não tô falando nada disso. Mas é o mínimo que qualquer time de Série B viaja de avião, tá? Ah, é perto, a Bahia, são 14 horas de viagem. Se você acha que 14 horas de viagem não vai desgastar jogador, aí eu não sei, aí é problema seu. Mas desgasta, meus amigos. Então, o presidente Yuri Romão, junto com sua cúpula, fez esse cronograma aí e vão viajar de ônibus. Não sei porquê. Daniel Paulista não gostou, como qualquer um não gostaria. E é o que tem para hoje, é o que tem que engolir. São amadores e pronto. Quem teria que ir de ônibus, não de ônibus, mas a pé, era seu Yuri Romão. Sair daqui para lá a pé, andando, para
pagar um pouquinho da raiva que a gente tá sentindo desse time mal formulado, um time totalmente ridículo, tá? E Daniel Paulista tá tentando alguma coisa, mas a diretoria, mais uma vez, vai atrapalhar. Se o time se desgastar, chegar lá desgastado no jogo de quarta, que já vai ter o desgaste natural do jogo de domingo. Teve o jogo domingo e 3 dias depois já vai ter outro jogo. Já tem jogador desgastado e a diretoria vai desgastar ainda mais, colocando os jogadores para sair de ônibus, meus amigos. Isso aí é time amador. Eu acredito que nem um time da Série C, Série D faz uma palhaçada dessa, mas a diretoria do esporte vai fazer e já aprovou. Daniel Paulista está puto e já começa a inflamar um treinador que chegou e está querendo. E aí Daniel Paulista não sei nem se ele fica para o ano que vem, tá? Assim, é muito complicado porque já está vendo que é amadorismo extremo dentro da Ilha do Retiro. Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que tu achou, tu concorda, tu discorda, beleza? Tamo junto e até a próxima.